Boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia dessa terceira semana municipal do Parto Humanizado. Nós vamos hoje falar sobre um tema bem importante. Todos são, mas esse a gente fala que ele afeta, né? E hoje a gente convidou a Silvia para falar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom, cara? Tudo certo. Estava falando que hoje a gente vai falar de um tema que afeta a todas, né? Independente da via de parto, independente das intenções relacionadas a qualquer tipo de situação prévia, né? A chegada do bebê. Quando o bebê Sim. chega, o puerpério chega junto, para todas. E aí, por isso que a gente teve a ideia de chamar a Silvia hoje, porque o que, que a gente percebe, né? O puerpério, ele pode ser uma ótima oportunidade para a gente se olhar, né? Que a gente Sim. consegue usar daquilo que vem não para se martirizar ou para sofrer, nem tudo isso, né? Mas sim para a gente conseguir olhar para o que aparece e perceber o porquê que isso está aparecendo para cada uma, né? E aí a gente teve a ideia de chamar você que trata tantas mulheres, que fala de tantas situações dessa fase aí, onde as mulheres às vezes se perdem um pouquinho, mas querem se encontrar, né? Isso é o que eu acho mais Sim. importante. Bem-vinda. Obrigada, cara. O porpério se tornou uma fase da parte da maternidade que para mim é uma das mais importantes e que mais eu quero trabalhar nas pessoas, ajudar elas a passarem por ele, porque é realmente uma das mais difíceis. Sim, Eu vejo muito em consultório, vejo muito entre amigas, que a gente tem muitas amigas, né, nessa fase aí, passando. E a gente só sabe o que é um porpério de verdade quando a gente passa por um. na verdade, eu mesma, né, eu fiquei pensando, né, no que a gente ia abordar hoje, eu falei, gente, antes, né, na minha primeira gestação, eu nem sabia o que era, tipo, o nome, nem, né, eu sabia que existia um pós-parto, né, mas assim, muito mais ligado à questão fisiológica, o que ia acontecer com o meu corpo, como que ele ia voltar ao normal, essas coisas mais relacionadas à parte física, né, e não Sim. essa questão emocional, essa coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente, né, e aí veio um trator, né, o primeiro puerpério foi um trator que me atropelou, assim. Mas quando a gente está, né, envolvido, a gente começa a correr atrás da informação, a gente começa a entender um pouquinho melhor e perceber que essas sensações, essas impressões que vêm, elas são esperadas porque elas são comuns a todas, né? Não é uma Sim. coisa que só eu estou sentindo, não é uma impressão que só eu tenho, né? E aí tudo vai ficando um pouco mais tranquilo, né? Mas então vamos falar do que é um puerpério, Silvia. O que é um puerpério? Então, o porpério ele está compreendido ali entre o momento logo após o parto, então ele pode ser dividido, né? Em imediato, que é ali horas após o parto, o intermediário ali que é 40 dias, 2 meses. Não se tem um consenso sobre quando acaba o porpério, né? É difícil a gente dizer para uma mãe que ela já saiu do porpério, né? Eu, pela minha vivência e pelo que eu vejo em consultório, parece que ele dá uma amenizada quando a gente desmama o bebê. A É, impressão que dá é essa, né? Ou quando a mulher volta a menstruar, quando os hormônios voltam a trabalhar de novo de uma forma mais normal, né? Mas eu tenho a impressão no meu porpério que foi quando realmente eu desmamei, como se eu tivesse cortado um vínculo, além de hormonal, que a amamentação é uma questão toda que envolve também o porpério, mas um vínculo de separar dois indivíduos, que não é mais sim. só a mãe, é a mãe e o filho, não é mais tanto uma coisa só, tão ligada assim.
Então, até enquanto a gente amamenta, a gente está nessa função muito séria de estar disponível para essa criança. Então, é mais maternidade do que o feminino, do que todo o resto. Então, a minha impressão é que vai até acabar a amamentação, mais ou É, menos, porque né? assim, a impressão que a gente tem é quando depois que a gente passou, a gente consegue dar nome, né? Sim. Mas a gente tá distante, todo mundo mima a gente, todo mundo, né, gosta de agradar a gente. E aí o bebê nasce e toda a atenção vai para o bebê. E a gente se Sim. anula perante as pessoas, perante a gente mesmo, porque a gente fica muito naquela disponibilidade para o bebê. É isso, tem que ser isso. Uhum. Mas viver isso é muito intenso, é muito Sim. forte, né? E É, principalmente quando a gente não tem pessoas próximas, né? Às vezes a gente não tem pessoas que vivem isso ao nosso lado para falar, poxa, como é difícil, né? E aí a gente começa a pensar, nossa, mas será que é difícil só para mim? Porque eu não vejo ninguém falar que é difícil, né? E sim. aí, de repente, eu tô vivendo isso, não tá legal, não tá 100% do tempo uma delícia, né? E aí a gente começa a se É. questionar. É que logo após o puerpério começa a formação de vínculo entre a mãe e o bebê, né? Então, o ideal seria que olhassem para essa mãe, deixando ela disponível para o bebê, né? Então, assim, cuida da casa, a tal da rede de apoio, né? Eu cuido da casa, eu trago comida, eu mando um bolo para você, não se preocupa com mais nada, só você e o bebê já está tudo certo. Só que isso é a expectativa versus a realidade, né? Então, quando o bebê nasce, além da mãe ficar de escanteio, como a Charlize disse ali, as pessoas chegam e só olham para aquele bebê e só querem ver ele, e começa pitaco e começa um monte de interferências e ninguém presta muita atenção na mãe de verdade, né? Se essa mãe está dormindo, se ela está comendo, se ela está conseguindo descansar, se a amamentação já se estabeleceu, se está para descer esse leite, como que está acontecendo essa parte, se ela tem alguma questão interna ali que às vezes ela não coloca para fora e está se silenciando, está se fechando. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o porpério é da mulher, a gente tem que olhar para a mulher, né? O bebê tá bem, se ele estiver no colo da mãe, sem interferência, o bebê vai estar perfeito, né? A gente E, ignora isso. é, e essa questão que você falou da rede de apoio é muito importante, porque assim, às vezes a gente acha que nossa mãe, né, o nosso companheiro, eles vão estar comigo, então tá tudo certo, né? Só que às vezes essas pessoas que deveriam estar ao lado para falar, você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem com você? Você tem alguma necessidade que eu possa te ajudar? Não, elas acabam olhando para a mulher com aquele olhar de ela tem que saber tudo, né? Sendo que ela ganhou um bebê esses dias, há poucos dias, e ela nem sabe o que fazer com ele, porque a gente também não nasce sabendo, né? O bebê nasce e a Sim, gente vai decodificando os sinais dele com a convivência. Então, muitas vezes, e isso não interessa se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro puerpério, porque os bebês são diferentes, a gente está diferente. Então, às vezes, o bebê está chorando e a mãe não sabe o que fazer. Ela não sabe o porquê ele está chorando. Ela vai ter que ir decodificando isso. E as pessoas olham sim, para ela como se ela tivesse a obrigação de saber o que fazer, né? E aí sim. vem aquela culpa interna de falar, puxa, eu devia saber e não sei. E não, né? Então, quando as pessoas estão cientes, estão dentro do contexto de saber o que é que essa mulher vai passar, fica mais fácil também. Sim. É muito importante que acaba que a impressão que dá, cá, é que assim, independente, na cesárea, as pessoas acabam achando que aquela mulher, por ter sofrido uma cirurgia, acabam se cuidando mais dela, né? Um pouco porque ela passou por uma cirurgia. No parto normal, vida que segue, né? Então Nossa, tem ela que tá lavar ótima. roupa. Tá ótima, tá inteira, levantou logo depois que. Então vamos que vamos, entende? E é como se as pessoas que moram com ela, muitas vezes, e os parentes mais próximos, que são os que vão acabar visitando, acham que a vida segue.
Então, assim, não dá esse tempo da mulher, a mãe entrar dentro da mulher, da coisa acontecer, do vínculo, dela entender o que está acontecendo com ela, a barriga que tá tudo meio solto lá dentro, Estranho. o leite que um dia tem bastante, outro dia tá empedrado, a pega do bebê, o sono que zoou. Eu lembro que foi uns 20 minutos para eu entender uns 20 dias mais ou menos para eu entender, tipo, que era aquilo mesmo. E daí eu falava assim, aonde que devolve? Com 20 dias caiu minha ficha, que eu falei, gente, eu nunca mais vou dormir na vida. E- Né? então, assim, a gente leva muito. E daí, assim, nesses primeiros dias ainda, vem muita gente ver, vem muita gente. Até nos primeiros dias, você tem. De repente, vai todo mundo para sua casinha. Agora, na época do Covid, não é para estar recebendo tanta visita assim, mas cada um volta para sua rotina. E daí, essa mulher se vê ali sozinha com uma criança, como você falou, sem entender direito tudo que está acontecendo, às vezes sem experiência, que é o primeiro filho, às vezes com um mais velho, com dois mais velhos, que ela tem que dar conta também, né? A gente não tem como pausar aquelas duas crianças, uma criança mais velha e curtir só aquele que chegou ali naquele momento. E isso vai se tornando uma coisa que essa mulher se perde dentro desse puerpério, né? É quase como se fosse um lugar que quase ninguém nunca teve. Só quem já passou para saber entender aonde que a gente entra ali na nossa sombra, no que a gente tem assim de mais que a gente sempre guardou, que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Então é muito importante a gente entender que sim, o puerpério é intenso, é uma fase relativamente difícil. Vai ter mães que vão passar por ele e nem vão sentir? Tem algumas que passam de boa, que tem alguma coisa que a gente não sabe o que 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 a gente não teve. é, que a gente não teve, mas existe. Mas a maioria esmagadora das mães vão passar por esses dias sim muito difíceis, por noites que não vai ter dormido, por dias que não vai dormir, por questões que não vai entender, que passa, leva um tempo, as coisas vão melhorando, vão se ajeitando, a gente começa a se entender, começa a entender o bebê e vai melhorando, né? E importante a gente estar alerta e alertar a família de que é realmente isso. Vai ter dias que essa mulher vai estar chorando e você não vai saber o porquê. Ela vai chorar porque Nem teve ela vontade. sabe, Caiu alguma né? coisa ali, chorou, com medo de não dar conta. Eu lembro que teve um dia que eu chorei porque eu falei, eu não vou dar conta, não consigo. E é importante que quem está ali junto entenda e consiga trazer para ela essa confiança e essa sensação de que ela dá conta, de que ela consegue e do que ela não precisa dar conta, que essa pessoa ajude também. Então, assim, você não tem que dar conta da casa, deixa que eu dou. Você não tem que dar conta daqui, deixa que eu dou. Do mais velho, deixa. Entende? Então, é importante a gente trazer essa informação para o marido, principalmente, que é quem vai estar mais perto nessa atual conjuntura hoje do coronavírus. Provavelmente vai ser só o marido, né? Quem vai estar muito mais perto e talvez os avós, não sei como que as pessoas estão lidando, mas trazer para essas pessoas muito próximas que vão estar lidando com ela até onde é o normal, até onde é pertinente, faz parte de um puerpério normal e quando que a gente tem que acender a luzinha ali e falar assim, tem alguma coisa errada, né? Vamos buscar, vamos procurar informação e pedir Até ajuda. mesmo essa rede de apoio, entender, né, qual que é a parte fisiológica desse baby blues, Sim. que é o nome que a gente dá, né, para essa melancolia, vamos colocar assim, né, no Uhum. pós-parto, essa saudade daquela mulher que a gente era e agora a gente não tem mais como ser só ela, né, às vezes é isso, às vezes junta a isso uma dificuldade de interpretar os sinais do bebê, a questão hormonal, que é fisiológica, que, né, tá um boom de hormônios acontecendo ali, tinha um bebê no corpo, de repente não tem mais, e o corpo começa a entender isso e fazer todo um desbalanço hormonal que também ajuda. Mas às vezes as pessoas ficam com medo, né,
Eu tive uma situação de uma moça que eu acompanhei e aconteceu que ela teve um primeiro parto normal e o segundo ela teve uma cesárea com real indicação e ela estava relativamente bem, porque ela entendia todo esse processo e tudo mais, mas a família ficou muito preocupada, porque, ai, mas por que você está querendo ficar sozinha, né? Na verdade, ela queria ficar sozinha porque ela tinha a intenção de cuidar das crianças dela e ela achava que ela dava conta e tudo mais, e as pessoas ficaram com a anteninha ligada achando que já era algo maior, né? Uma depressão Sim. pós-parto, alguma coisa nesse sentido. Quais seriam os sinais, então, de uma depressão pós-parto? Então, a gente tem que estar muito atento, porque, como você falou dos hormônios, né? Na gestação, a gente vem com um monte de hormônio que deixa a gente muito para cima, né? Os hormônios que mantêm a gestação são hormônios que fazem a gente se sentir linda, maravilhosa, cabelo lindo, pele linda, tudo a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Quando esses hormônios descem com o parto, vem outro hormônio lindo, que é a ocitocina, que ajuda a formar o vínculo, né? E vem também a prolactina, que são hormônios que ajudam a produzir o leite e formar esse vínculo com o bebê, né? Quando que a gente tem que acender a luz sobre uma pessoa que está no puerpério, que você fala assim, puxa, tem alguma coisa errada? Quando essa pessoa ela não quer formar vínculo com o filho, ou ela não quer estar muito perto desse filho, não quer pegar ele muito no colo, é, não está querendo muito contato com essa criança, principalmente. Quando você não percebe que a mulher no baby blues, tem hora que ela, do dia que ela tá feliz, faceira, bem, tá tudo bem, que olha aquele bebê e fica sorrindo, chora de tão lindo que ele é. E tem horas que ela fala assim, puxa, que saudade de poder ir ali na esquina sem me preocupar. Agora eu tenho que estar disponível para essa criança. É uma tristezinha que a gente lida, porque a gente fala assim, eu sei o que é o que eu estou sentindo, né? É a saudade de ser independente, a saudade de não levar alguém sempre junto comigo e de não estar tão amarrada do meu corpo, do que eu era antes. Mas a pessoa está bem. Na depressão, a pessoa não vê nada de bom naquele bebê que acabou de nascer. Então, como eu atendi esses dias atrás uma pessoa com depressão pós-parto de verdade, eu nunca tinha pego uma pessoa tão grave assim na minha frente, e ela falava, ela se referia ao bebê como aquela menina. Então ela falava assim, então aquela menina, eu pego a menina no colo, ela não dava nem nome ao bebê, e dela falava assim, se alguém trocar, eu pode trocar, se alguém mexer com ela, eu prefiro. Ela falou assim, eu já tive pensamentos de fazer coisas ruins com ela, já tive pensamentos de fazer coisas ruins comigo. Se eu pudesse ir embora e deixar ela, eu iria. Entende? Então, ali, para mim, era um quadro fechadinho, Bem claro. bem claro de que ela estava numa situação que ela não tinha criado ainda o vínculo com essa criança e não estava dando nem chance desse vínculo se formar, né? Então, essa pessoa vai dormir demais, às vezes não vai atender essa criança quando essa criança chama, né? Não vai querer oferecer o peito, vai resistir a oferecer o peito. Se alguém der uma mamadeira para mim, tá tudo bem, porque eu não quero dar, não vou fazer uma força muito grande para dar. Então é uma mãe que você tenta fazer ela amamentar e ela Uhum. nem pega o bebê direito, que a gente vê aquela mãe que tá tudo bem, ela pega, ela coloca o bebê no seio, arruma e tal, e mesmo meio desajeitada até aprender, a gente percebe vontade, intenção. Essa mãe que tá na depressão, ela é aquele, tipo, tá, segura ele aí pra mim se você quiser, que eu, tipo, não parte dela. Então, é zero vínculo, ou muito pouco vínculo, e um distanciamento de todo mundo. Ela não vai querer de verdade receber visita, ela não vai querer que as pessoas encontrem com o bebê dela, ela não vai querer que as pessoas venham perto dela, ela quer distância. Nesse caso, E é geralmente médico, quem percebe isso é quem está próximo, né? Então, é por a isso da família. importância que a gente falou, né? De ter essa rede de apoio atenta a esses sinais, né? Sim, ali no caso foi a irmã que falou comigo, né? E ela falou assim, a irmã marcou, a irmã trouxe, a irmã ficou aqui e depois ainda a irmã me deu em tempos assim, dois feedbacks falando que elas ainda estavam correndo atrás ali, mas que já estava melhorando, né? Então a Hum. gente não pode brincar. Quando é depressão pós-parto, não é brincadeira, não é frescura,
não é preguiça, não é infantilidade. É um caso sério, envolve hormônio, envolve falta de hormônio, envolve o histórico dessa mulher lá para trás que a gente às vezes não conhece. Então é um caso que a gente tem que ficar bem de perto acompanhando mesmo. Tá certo. Outra coisa que eu acho bem importante, assim, a gente falar, e a mulher muitas vezes ela vai levar esse baque, né, com essa situação de estar tendo essa dependência com o bebê. E isso é esperado, e ela vai lidar com isso da forma que ela tiver, com as ferramentas que ela tiver. E também tem a questão de ela, às vezes, lidar com uma expectativa que ela tinha no pré-parto e que não se realiza no pós, né? Então, às vezes, ter essa rede de apoio que realmente pudesse dar mais suporte para ela e não está acontecendo. Às vezes ela idealizou uma via de parto, um parto natural, que também não foi possível, e aí dá aquela impressão assim de, poxa, já começou errado, quando na verdade a gente sabe que o parto ele é um evento importante, porque é o start da vida do bebê, mas ao mesmo tempo que vem depois é muito maior, né, do que o simplesmente nascer, né, o conduzir a vida depois é bem importante também. Sim. Então, às vezes, a gente precisa lidar com esses lutos, esses pequenos lutos todos os dias que a mulher vai tendo e ela vai tendo que elaborar. Então, como que ela pode, dentro desse contexto, ter ferramentas para lidar com isso? Então, Cá, eu acho muito importante ter essa informação antes, né? Então, por exemplo, o Gesta é um grupo que traz toda a informação. Eu acho que a gestante que acompanha o Gesta na gravidez inteira não vai ter surpresa, né? Então, assim, tem o bonito, tem o romântico do teu bebê? Tem, mas 99% é o sem o romance, né? É o dia a dia ali. Então, você ter um lugar da onde você tira essa informação de qualidade e real, uma informação que está sendo transmitida por alguém que viveu, por alguém que conhece, com evidência, da onde a gente tirou, não é da nossa cabeça, né? A gente estuda muito para trazer certas informações, para trazer algumas coisas, né? Então, assim, primeiro de tudo é buscar informação. Eu acho que é o principal. Eu acho que o item mais essencial do enxoval do bebê é a informação. Talvez ter uma doula, talvez ter, mesmo independente do parto que essa mulher vai escolher, mas buscar essa informação para que ela se prepare. Trazer o marido junto nessa informação, para mim, é essencial. Então, vou ler um livro? Marido, senta aqui que eu vou ler as partes principais para você. Vou assistir um filme? Marido, senta aqui e assiste comigo. Porque o filho é dos dois, né? Então, não adianta só a mulher buscar e largar o marido e falar assim... Quantos maridos falam assim, vai na consulta com a doula, depois eu só vou estar junto na hora do parto mesmo. É furada. Não é assim que acontecem as coisas, né? E ter uma expectativa realista, né? Então, assim, essa expectativa de que o bebê nasceu, recém-nascido, dorme o dia inteiro, mama, dorme 3 horas, mama, dorme 3 horas, mama, dorme 3 horas, e vai... Eu lembro o dia que eu pus a Manu na cama, a primeira noite que eu cheguei do hospital em casa, coloquei ela na cama, pensei assim, ai, até amanhã de manhã. Então, assim, a gente, Só que mesmo não. tendo... Não teve, gente. Então, assim, de ter a expectativa real, entende? Recém-nascido não dorme 12 horas seguidas, nem 8 horas seguidas, nem 6 horas seguidas. É raríssimo o bebê que dorme isso. É raríssimo o bebê que pega no peito e a pega está correta e que não vai acontecer nada e que a amamentação ocorre aquela coisa mais linda, que não acontece nada de errado, de difícil, que você tem que ir lá e arrumar alguma coisa. Então, assim, tá, se rachar o bico do meu peito, o que eu devo fazer? Ah, tem isso, isso e isso. Ah, se tiver tal coisa, a gente ter tudo isso, porque a gente tem que saber que pode acontecer, né? A gente tendo já essa expectativa ajustada e sabendo a quem recorrer,
provavelmente quem acompanha o Gesta vai saber buscar no Gesta. Então, cara, tô com problema na amamentação, o que que você me diz? Ah, tem a consultora, tem o banco, tem isso, tem aquilo. Então, a gente se munir do que a gente vai precisar depois, né? E trazer a rede de apoio junto. Então, quem for cuidar de mim mais próximo, trazer junto nessa informação também. Mandar texto, mandar vídeo, mandar informação, mandar live e fazer as pessoas irem entender o tipo de ajuda que você vai precisar. E delegar. Eu acho que o maior erro que a gente faz no porpério é não delegar as coisas para as pessoas e não pedir o que a gente realmente quer e precisa. Então a gente fica quieto esperando a ajuda chegar. Então, assim, mãe, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Marido, eu quero isso. E aprender a dar função para as pessoas, para a gente poder preservar o nosso bem-estar com o bebê, sem ficar ainda remoendo coisas e pensando em outras coisas também, né? É, eu digo que esse foi o meu maior tiro no pé, né? O meu primeiro puerpério, porque na época eu estava dentro da. Hoje eu brinco que é a síndrome da Mulher Maravilha, né? Eu vou dar conta de tudo. Eu vou dar conta do bebê, eu vou dar conta de cuidar da casa, eu vou dar conta de repente, fazer algum trabalho aqui ou ali. E aí, nessa brincadeira é que a gente, ó, senta, porque a gente tem uma demanda que a gente não conhece com o bebê, né? Então, aí o que acontece? Aquela demanda que você gostaria de suprir e você não pode, você se frustra, né? Então, saber que nesses primeiros dias, sim, é muito engraçado que às vezes tem gestantes que eu acompanhei no parto e depois fico mandando mensagem nos dias seguintes assim, meu Deus, a gente não tira o pijama nunca mais? Eu falei, olha, né, aproveita ficar de pijama, porque quantas vezes lá atrás você falou assim, nossa, eu queria ficar de pijama o dia inteiro, tá aí, ó, tá acontecendo, então tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim. Mas é bem isso, eu acho que é conhecer o que vem, né? Saber que pode ser, sim, com dias mais fáceis, mas dias mais desafiadores também. E a partir disso, eu acho que tem que ter muito auto perdão, assim, sabe? Sim. Porque às vezes a gente fica com aquela sensação de eu não devia estar triste, eu não devia estar melancólica, eu devia estar feliz porque o meu bebê é saudável. Eu devia estar Sim, ele é agradecida. saudável, né? Ele é saudável, mas ao mesmo tempo você também precisa pensar em você, né? Tem um texto, agora não me lembro de quem é, mas eu acho ele muito importante, assim, porque ele fala assim, quando a gente está num avião, né? E você tá lá, tem as máscaras, né? Que caem para colocar. Em quem você Sim, coloca a máscara primeiro? na gente. No adulto, né? Para que a gente consiga salvar a criança. O puerpério e depois também é a mesma situação. Então, quando a gente consegue dar um fôlego, respirar, né, a gente consegue estar bem para eles. Sim, Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo, né? Tem mulheres que vão ter uma licença maternidade e vão exercer essa licença e vai estar tudo bem, elas vão estar felizes por estarem com os seus bebês em casa. Às vezes tem mulheres que vão falar, meu Deus, eu não vejo a hora de ir trabalhar, porque é puxado, é cansativo sim, né? E tá tudo bem pensar assim, né? Porque sim. é uma realidade, um dia a dia muito diferente de quando a gente não tem filho. E tá tudo bem pensar isso, porque no fim a gente acha que, meu Deus, eu não devia estar pensando isso, eu quis essa criança, e agora essa criança está aqui, o que, que eu estou pensando? O auto-julgamento, né? Eu acho que isso acaba minando muitas vezes a forma que a gente tem de se olhar na Sim. maternidade. E uma coisa, Cá, que para mim foi muito forte, eu idealizei o bebê, né? Eu idealizei a Manu. Ah, filha de terapeuta não vai ter nada, né? Tipo, vou tirar de letra, né? Já me E trabalhei. já trabalhei tanto com gravidez, vai ser aquele bebezinho que não vai ter nada, entende? E daí aparece cólica. E aí a gente tem que lidar. Então, quando foi que veio a cólica? Foi o momento, para mim foi muito claro a cólica da Manu. Ela veio no momento que nem eu nem o Arthur a gente se sentia poderosos como pais, né? O dia que ela teve a última cólica foi um dia que eu coloquei ela na cama. Eu falei, cara, eu vou ser teu pai. Eu sou tua mãe, ele é teu pai. A gente tem que se dar bem, a gente tem que ficar bem, a gente tem que se unir, porque é isso.
no fim das contas, somos só nós mesmos, por mais que a gente tenha avó, avô, tio. Então, naquele dia, ela parou de chorar. Por quê? Porque eu tava lá na dor de, porque eu queria mais ajuda daqui, eu queria mais ajuda dali, porque fulano não me ajuda, porque Beltrano não me vê, porque foi... E a Manu trouxe um sintoma para mim que me virou de novo de ponta cabeça com quase 2 meses dela, né? E daí me fez buscar terapia, a minha própria especialidade com outra pessoa para olhar de fora, porque eu não conseguia olhar, né, dentro do furacão ali. E daí ela também me obrigou a lembrar que era nós três, né? Então, assim, sair um pouco do celular, tá um pouco mais só nós três conectados, abaixar as expectativas de que ia dormir, de que a amamentação ia ser uma coisa diferente do que foi. Tipo, calma, eu tenho um bebê que eu idealizei e eu tenho o meu bebê real, que também é fofíssimo, queridíssimo, lindíssimo, mas não é aquilo que eu tinha idealizado lá atrás, né? Que é um E lidar. indivíduo, né? Eu acho E que a é gente se isso. Às vezes conhecer. a gente tem que olhar para aquele bebê com as individualidades que ele tem, né? Uhum, Quem me conhece mais de pertinho sabe que eu falo muito que o Daniel não dorme, né? Ele dorme, mas é sim. que ele não dorme como eu. E esse é o Uhum, ponto, né? E é o jeito dele. Então tem gente que fala, mas você já fez isso, já fez aquilo. Eu falei, olha, eu já fiz. Eu estou na fase da aceitação. E eu acho que é isso. A gente olhar para as nossas crianças com a individualidade que elas têm, com as sim. necessidades que elas têm, né? E é Não que nem você falou, comparar. às vezes não comparar. E a gente, às vezes, no meio do bolo todo, a gente não consegue ter essa visão. Às vezes alguém de fora consegue ter um pouquinho mais, né, desse olhar e falar, olha, vai por esse caminho aqui que de repente te ajude, né? Uhum, Tem uma exato. pergunta aqui: como Hum. escolher o parto? Estou de 26 semanas, meu primeiro filho, tenho 32 anos e morro de medo dos dois partos, não sei por qual optar. Como que é o nome? Mamães e papais. Tá. A questão da escolha do parto, a gente tem uma tendência, uma cultura no Brasil de que a cesárea seria sempre o menos dolorido e o mais rápido, fácil, mais seguro. Principalmente essa o que é passado no Brasil, que a cesárea é o mais seguro, né? É controlado, né? O que eu te digo é para você buscar informação, tá? Quando a gente se informa, a gente começa a entender que o parto, às vezes, o normal não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam, né? Não é uma dor que vai matar a gente, não vai matar o bebê. E se eu tenho toda a informação possível e imaginável, eu sei como é um parto normal, pelo menos na teoria, que deveria ser. Então, as etapas, fase latente, contração de treinamento, tá? Se eu sei tudo o que vai acontecer comigo, eu não vou ter medo. Por que que a gente tem menos medo de cesárea? Porque a gente sabe o processo, né? Marcou, entrou no hospital, entrou no quarto, entrou no centro cirúrgico, levou anestesia, cortou, ponto. A gente sabe que em 2 horas o negócio está resolvido. Por isso que a gente tem menos medo, né? Mas quando a gente vai se informar e buscar informação e entender sobre o bem-estar da mãe e do bebê, sobre os benefícios, o quanto o parto normal ele traz benefícios para esse bebê e para essa mãe a longo prazo, desde a amamentação, desde criação de vínculo, desde imunidade. A gente começa a entender que talvez eu consiga pegar esse meu medo, que é um monstrão bem grande, e ir diminuindo o tamanho dele até eu perceber assim, vai dar medinho? Vai. Até a hora que começa o trabalho de parto, enquanto o bebê não sai, a gente tem medo. Mas é um medo que a gente percebe que a gente consegue enfrentar. Entende? Que a gente. Só que isso também, para a gente viver a maternidade, falta um pouco da gente entender que a gente tem que ter consciência da maternidade, né? Eu quero engravidar de forma consciente, então assim, eu engravidei porque eu quis engravidar, eu engravidei, então eu vou ter uma gravidez consciente, com o máximo de informação possível, com os melhores profissionais, buscando os melhores lugares a minha informação. E depois, humanização também é respeitar a escolha da mulher, né? Se chegou na hora, você falou assim, não, não é isso que eu quero, não dou conta de um parto normal, beleza, mas então respeita pelo menos o tempo do bebê,
entende? Mas uma decisão esclarecida, sabendo os prós e os contras do parto normal, que eu não vejo contra nenhum, a não ser quando ele é contraindicado por alguma contraindicação absoluta, mas o parto normal não tem contraindicação quase nenhuma de verdade, né? A cesárea também, entender os prós e os contras da cesárea, os reais riscos de uma cesárea que não são mostrados pra gente, e daí eu tendo todas essas informações na minha mão, eu posso escolher. E eu vou escolher também pensando no bebê, não só em mim, que sou a mãe, entende? Então, assim, poxa, se eu dou conta de passar por esse processo e vai ser melhor para o meu filho, pelo menos eu vou tentar. Pelo menos eu vou olhar, eu vou dar uma chance para esse processo. Já foi o tempo que eu fui a radical do parto. Eu acho que cada um tem que saber a sua. Cada um sabe os seus buracos Limitação. internos, a sua Uhum. limitação e tudo mais. Às vezes você quer um parto natural num lugar onde não existe assistência para esse parto, não existe nada que propicie esse parto. Então, assim, a gente tem que entender todos os vieses que pode ter. Mas o que eu te digo é, se informa. Tudo que tem de bom no parto normal, tudo que tem de consequência boa do parto normal para a mãe e para o bebê. Eu duvido que uma mulher que for buscar tudo isso não considere ter um parto normal, de verdade, tá? Eu percebo, sim, que as maiores limitações, quando a mulher não quer um parto normal, às vezes tem a ver com o medo mesmo, né? Sim, Com o que ela veio de bagagem até então, com o que ela escutou, às vezes até mesmo dela, né? Nasceu de cesárea porque o bebê entrou em sofrimento, nasceu de cesárea. Então, assim, ficou aquela sensação de que, meu Deus, que perigo que é isso, né? Então, assim, a gente tem na nossa criação crenças que vão adentrando e ficando, né? Se a gente não consegue trabalhar isso, e aí vem de novo para o nosso assunto, que quando a gente não trabalha isso na gente, o filho vem e puf, põe de volta na frente do nosso rosto, né? exatamente. Inclusive eu quero que você fale disso um pouquinho agora. Essa questão assim de a gente eu percebo isso de uma forma bem importante, sabe? Como a gente não conhece o que vem de uma criança, o que a gente precisa esperar de um bebê recém-nascido, às vezes a gente acaba por problematizar, por patologizar, não sei se existe esse termo, mas enfim, coisas que a gente sabe que são fisiológicas, que são Normais. esperadas das crianças, né? E aí a gente começa a achar problema onde não tem. Mas às vezes tem, né? Alguma coisa a ser trabalhada. E aí a Silvia é sempre uma grande parceira que a gente tem, porque quando as mães têm problema com as crianças ou com elas, a gente fala, vai na Silvia. Porque a gente sabe que é olhar para esses dois, né, Sil? É a gente conseguir ver se veio do bebê ou se veio da mãe. Como é que é isso? Sim. Geralmente vem da mãe, né? Na verdade, a gente sempre tem que olhar até os 3 anos, mais ou menos, que o bebê e a mãe são um só, praticamente. Então, assim, se a mãe tá mal, se a mãe tá triste, se a mãe sofreu alguma coisa, se a mãe ficou com qualquer problema, às vezes o bebê ajuda ela a resolver trazendo também um sintoma, né? Então, assim, é como se eles fossem uma simbiose mesmo. Então, aconteceu alguma coisa com a mãe e a mãe não resolveu, não liberou esse bebê, o bebê vai trazer um sintominha ali. É normal. E até porque quando a gente convive muito grudado com alguém, a chance de a gente trocar experiências muito perto com essa pessoa é muito grande. E o bebê é um serzinho que realmente vai grudar na mãe até os 3 anos, pelo menos ali, muito de perto, né? Então, assim, eu tento hoje fazer um olhar muito do que é normal e do que não é, para não trazer patologia para tudo, realmente. Então, assim, às vezes vem mãe trazer criança pequena no consultório e fala assim, ai, aí, ó, tá vendo? Ele não para. Cara, a criança não para. Então, assim, não vai para esse negócio de hiperatividade, porque não é assim. Criança não para, é a gente que acaba sendo mãe velha, às vezes, que não tem que dar conta do ritmo deles. Mas criança é para ser assim, entende? Então, assim, eu tento sempre tirar o máximo do que é normal.
Hoje eu tento acender minha luzinha só quando é uma coisa demais mesmo, entende? A própria, o não dormir não é uma patologia da criança. A criança não tem nada de errado porque ela não dorme. Ela não dorme porque ela é criança, porque ela tem ciclos mais rápidos. Ela é uma criança que está se desenvolvendo e não está neurologicamente pronta ainda para dormir 8 horas, 12 horas seguidas. Então, baixar a expectativa da mãe, inclusive quando as mães vêm falar comigo para marcar horário. Silvia, meu filho não dorme. Calma, vamos conversar. Não vamos queimar uma micro Vamos ver se você só por causa realmente disso. precisa. Exatamente. Agora, se a mulher fala assim, ó, já anotei, é assim, 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 não dorme, tá acontecendo alguma coisa, a criança... Aí eu vou olhar um pouco e às vezes eu acabo atendendo a mãe. Eu deixo a criança, já cansou de chegar a mãe trazendo criança para mim, eu falo assim, tá, deixa com o pai lá fora, eu vou fazer a micro em você. Entende? Porque é mais vantajoso, às vezes, uma mãe bem, com oxigênio lá na cara, igual você falou, do que eu ficar cutucando essa criança, que às vezes é normal, que não tem nada de errado, né? E a gente compara, cara, demais. Então, assim, o filho da fulana com 2 anos já tava isso e aquilo, e o meu não. O filho da fulana com 3 meses já dormia 12 horas seguidas à noite, nem mamava mais à noite, já estava tudo lindo e não sei o quê. Cara, aí a gente tem que sair dessa bolha também, da comparação, né? Porque não existe uma criança igual à outra. Não existe. E se a gente quer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, a gente vai sofrer porque o nosso filho não vai fazer tudo no mesmo tempo do outro, né? Então, tem mães que dormem muito bem desde que a criança nasceu? Tem. Algumas, poucas, mas tem. Entende? A maioria das mães vai falar assim, cara, normal, eu fui dormir bem depois que você tinha 4 anos, né? Eu fui dormir bem depois dos 3. Mas foi melhorando com o tempo, entende? Então, eu acho que às vezes eu tenho que olhar muito mais para a mãe, hoje eu olho muito mais para a mãe do que para a criança em si. Eu dificilmente eu vou ficar cutucando na criança. A criança só está sendo um espelhinho ali do que está acontecendo em casa, que às vezes a gente ajusta, a criança já vai para o lugarzinho legal, mas não tem milagre de fazer criança dormir, de fazer criança separadinha. Não existe essa parte aí. Não. Se eu descobrir, eu vou ficar rica. Né? Eu separei algumas dicas de leitura. Vou passar rapidinho para quem tiver interesse em ler. Esse aqui é Sim. um livro bem legal, bem gostoso, bem leve, da Rafaela Carvalho. São crônicas que a gente chega naquele dia assim que você está muito cansado, você fala, meu Deus, hoje eu não vou aguentar. Aí você vem aqui, lê uma delas e fala, meu Deus, é exatamente isso que eu tô passando, né? E Não aí tá vem aquela aparecendo o nome, sensação, cá. 60 dias de neblina. Você tem aí? Não, eu tava olhando o que que eu tenho aqui. Tá, então esse é um livro assim bem gostosinho, bem leve, para quem tiver interesse, tá? Aí tem esse que a gente sempre fala, né? Sempre fala A dele, Bíblia do Portério, esse aí eu acho que a toda Bíblia mulher do grávida Puerpério. tem que ler antes e tem que ler depois também. Porque antes a gente tem uma impressão e depois a gente tem outra, né? Sim. Então, a Laura, ela é uma psicoterapeuta argentina e ela fala muito sobre essas questões do bebê ser a sombra, manifestar a sombra da mãe, né? Então, o bebê traz à tona as sensações, as impressões, através de sintomas, de sinais, né, da mãe, né? Então, ela fala bastante disso. Inclusive, não só no puerpério, ela fala até para as crianças maiores também, né? Sim. Aham. E tem um outro que é mais levinho também, que é o Mãe Fora da Caixa. Eu vou Procurem no pegar um que eu tenho aqui, Instagram, cara. tá? Pode falar. Esse aqui tem no Instagram as crônicas também, tá? Quem quiser, procura o Instagram que tem também bastante material, que é bem legal, tá bom? Vamos ver o que a Sil traz pra gente. Olha aqui. Esse aqui é do Caos ao Instinto, tá? Da Marielle Rios, que é o perfil dela no Instagram é uma mãe pediatra, tá? Ah, sim. E ela fala o que nesse livro? Ela foi uma médica pediatra que teve um bebê e que entrou na pira de que o bebê tinha que dormir, que tinha que isso, entrou nas consultorias de sono e afins para fazer ele dormir, quase pirou e ela percebeu que quando ela se entregava ao caos,
o negócio começava a fluir. Então, ela é uma baita mãe, pediatra, cara, eu queria ter essa pessoa assim, ela é maravilhosa e ela fala que quando a gente entra no caos mesmo e fala assim, o caos é o certo agora, entende? O lado do avesso é o lado certo por um certo tempo, a gente baixa a nossa expectativa e a gente vive aquilo com mais leveza, com menos mau humor, com menos tristeza, com menos tudo. E ela tem inclusive um livro também que ela lançou depois, esse eu não tenho, que ela fala assim, respostas de alguma coisa para palpites furados, alguma coisa assim, que são assim as respostas que ela daria para aquela encheção de saco que vem. É hilário aquele livro, é muito bom. Então, que é o quê? De como a gente lidar no puerpério com as pessoas que estão próximas da gente e perceber que a expectativa da avó, ah, você dormiu a noite inteira, mãe, é outro filho, é o meu filho, não sou eu, e de começar a sentar as coisas dentro da gente mais tranquilamente, né? E ela fala aqui, ó, na capa do livro, é preciso coragem para se conectar com seu filho, né? Então, assim, É de verdade. largar, eu acho que o puerpério, a principal frase dele é: eu perdi todo o controle que eu tinha, e perder o controle não é ruim. É, Eu acho que a porque frase assim, é né, eu essa. acho que tem uma coisa que você falou que me puxou outra situação que eu acho assim muito frequente hoje, que é a gente, essa romantização que tem, né? As mídias fazem isso muito, né? Você não vai, não é interessante para as pessoas ver uma foto de você às 2 da tarde de pijama, sem escovar o dente, com o nenê pendurado no peito, certo? Com olheira. Com olheira, né? Daquele jeito que a gente está na maioria dos dias. E aí o que acontece? Você está gestante, você vê aquele monte de colega, de amiga sua, fazendo, que já ganhou o bebê, fazendo foto de newborn, né? Coisa mais linda, aquele bebê lindo, a mãe maquiada, produzida, tá ótimo. E aí, de repente, o seu bebê nasce e você fala, meu Deus, não tá certo isso, porque eu não tô daquele jeito, né? E aí a gente começa a desromantizar. Aquela mulher que está lá, maquiada, com o bebê no colo, ela está feliz? Ela está feliz, mas ela também pode estar sofrendo altos com a amamentação, ela pode estar emocionalmente muito atropelada, né? Num mix de sentimentos que essa foto não é real, ela não mostra, Sim. né? Nem a Então, artista, né? bem plástico, né? Então, a gente saber que aquilo ali é uma imagem, é um registro que vai ficar e que deve ser feito, eu incentivo a fazer, porque realmente depois que o bebê cresce dá uma saudade, né? Mas saber que aquilo é um momento, né, pontual, aquilo não é o dia a dia que aquela mulher vive, porque daí entra aquela questão da comparação que você falou. A gente se compara com aquela mulher e se sente um lixo, e na Sim. verdade a gente está, né, no mesmo bolo, só que ela está num dia diferente do que os outros dias são para ela. Esses dias tem um perfil que eu sigo também, que é da mulher que engoliu o mundo, que ela é uma mãe solo, né, de gêmeas. E ela pediu um dia, ela falou assim, me mandem fotos da maternidade real, né? Do que está sendo o dia a dia. Cara, Uau! mas choveu fotos que a gente fala assim, gente, não é só na minha casa que acontece isso. Foi muito legal. E é muito importante registrar também esse momento de caos. Entende? Porque a gente esquece até desses momentos, né? No Esquece. segundinho, aí a gente fala assim, nossa, mas eu não lembrava disso. Mas acontece. Então, assim, pedir para o marido, falar assim, cara, o dia que você pegar uma cena, assim, que você acha que, tipo, eu tenho fotos que o Arthur tirou da Manu na cama comigo, mamando lá, uma teta para fora, outra. Eu tenho, porque para mim, para eu lembrar que a gente passa e o quanto que isso faz a gente crescer enquanto mulher, enquanto pessoa, humaniza a gente. Quando vinha uma pessoa antes de eu ser mãe para mim reclamar da cólica do bebê, eu falava assim, gente, que loucura, que exagero, que não sei o quê. Quando eu passei por aquilo, cara, hoje eu vejo uma mulher falando que o bebê está tendo cólica, eu tenho vontade de abraçar ela e chorar junto, porque eu sei o que eu passei. Então, registrar esses momentos de verdade, para lembrar disso depois, não como foi duro, foi difícil, foi pesado,
mas que foi bonito também. Também é bonito a gente passar por isso tudo em casa e perceber que a gente está criando um serzinho ali que vai ser a razão da nossa vida para sempre, né? E que vale a pena abrir mão, às vezes, do cabelo bonito, ter olheira, ter tudo, por um certo tempo. Cada mulher tem o seu tempo, né? Eu comecei a recuperar minha autoestima agora, depois de 4 anos da Manu, praticamente. Mas, assim, é temporário. É um sair de cena temporário e que volta, e que a gente volta melhor ainda, né? A gente volta muito melhor. Só que é importante a gente ter conhecimento, a gente saber que a gente vai passar e que não tem nada de errado com essa fase que a gente vai passar, que é difícil sim, que é complicado sim, mas que passa, que dá certo. Não tem aquela coisa de mais mãe, menos mãe, que a gente odeia essa frase, né? Não sou menos mãe que você não é mais mãe que eu por causa disso. Segurar o olho para ele Não não subir, né? existe. Falar, ai, É, não existe mais mãe nem menos mãe, existe a melhor mãe que cada uma está tentando ser dentro do seu caos ali interno. Então, é realmente, como a Camila colocou ali, acolher a maternidade, acolher as marcas que essa maternidade traz, acolher tudo e agregar tudo na pessoa que a gente está se formando, que a gente vai vir a ser mais para frente, né? Num né? segundo filho, eu acredito que sejam, não que seja mais fácil no sentido de que não aconteça um puerpério, mas que a gente já sabe mais ou menos o que é que aguarda a gente, né? A gente já tem uma certa noção, mas Eu me entender. senti mais livre no segundo. Eu tive mais abertura para. Hoje não é um bom dia, eu quero chorar sim. Hoje eu tô com fome, quero comer tal coisa, e eu não vou fazer, sabe? Então, assim, eu me respeitei mais, eu acho. Sim, Eu me acolhi mais, né? Justamente por isso que a gente falou, a gente percebe que é difícil, mas a gente também tem que nomear essas coisas, e quando a sim, gente nomeia fica mais fácil, né? sim. Até E eu você não sempre se falo, sentir né? mal, por exemplo, né, Cá? Cá, posso ir aí na tua casa? Não, hoje não tá um bom dia. Ah, e a Uhum, Cá não gosta mais de mim. Não, a Cá tá no puerpério, ela tem todo o direito de falar que a gente não pode ir lá na casa dela hoje. Porque ela não tá num né? bom dia, entende? Ou de chegar e falar assim, gente, eu preciso que vocês façam alguma coisa nesse sentido para mim, porque eu não tô legal, entende? Uhum, Da gente falar. Eu acho que a gente não é muito. A gente fica medindo muito o que a gente fala, cuidando muito, e a gente tem que ser honesta mesmo, né? E se respeitar, é uma atitude de respeito minha comigo mesmo. Os outros que se isso. virem depois, né? É. E eu sempre falo que assim, né? A gente pode sempre olhar para o lado cheio e o lado vazio do copo, né? O puerpério ele é uma fase de adaptação extrema, né, para qualquer mulher. Mas quando que a gente na vida aprende as coisas? A gente aprende na dificuldade. A gente aprende Sim. quando a água bate na bunda, né? Uhum. Então é nessa fase que a gente vai se reinventar, a gente vai se redescobrir, a gente vai se conhecer, a gente vai aprender a se respeitar, a gente vai aprender a nomear o que a gente sente. E isso é maravilhoso, porque quando a gente sai disso, quando a gente consegue aos poucos, e a gente sempre fala que tem a ver com o desenvolvimento da criança, desenvolver. Então ela deixa de estar envolvida com a mãe, né? Com o passar dos anos aí. Então, quando a gente consegue isso, a gente consegue voltar a olhar para a gente e a gente se percebe muito diferente. A Sim. gente às vezes não se reconhece mais, né? A ponto de as pessoas que me conheceram antes de eu ser mãe, por exemplo, não saberem mais quem eu sou. Eu não sou mais a mesma pessoa, Sim. né? Eu Com detesto certeza. as pessoas falando, aproveita dormir e coisa e tal, porque a pessoa já passou por esse momento. Nossa, eu penso que vai ser difícil perder algumas noites de sono, mas mais que isso é um momento. E Isso é vai um momento, passar. né? E E realmente vai passar. vai ter noite que você não vai dormir absolutamente nada. E você vai querer, tipo. Lá em casa era um contraponto, eu e o Arthur, assim. O dia que ele via que eu tava a ponto de surtar, ele catava, mas não saía do quarto. Ele falava assim. Então, assim, Vou dar vai conta. ter. Vai ter esses dias. Com certeza. E não vai ser um, não vai Vai. ser dois. Vão ser, dentro dos 3 primeiros anos, vários momentos, né?
E a gente entender que sim, que vem umas ondas, né? Momentos bons, momentos que não são tão fáceis, momentos bons, momentos. Mas sempre tem momento bom dentro de tudo também. Não é tudo só momento ruim. Mas a gente tem que entender que o que é ruim a gente consegue lidar e que é normal. Não é doença, nem no bebê, nem na mãe. Não é patologia. Não é a mãe que está errada por estar passando, achando que está difícil. Não, é difícil mesmo. Você não está errada, né? Então entender que faz parte disso tudo, né? E o dia que dá para dormir junto com o bebê de dia dorme, o dia que não dá não dorme e vamos seguindo o baile, né? Hum. E olha para frente, sempre para frente, sempre para Exatamente. frente. Vai Tem melhorar, mais eu algum? garanto. Lá para os Vai, 18 né? anos as coisas ficam boas, eu acho. Eu digo que é que nem videogame, né? Cada fase que vem nova, ela é mais divertida, mas ela é mais desafiadora também, né? Tem os seus desafios também. Tá acabando o É, nosso se tempo, alguém né, cara? está acabando o nosso tempo. Se vocês tiverem, de repente, alguma dúvida, alguma sugestão, né, que a gente possa conversar também, podem mandar no direct, né? A gente encaminha para a Patty Silvia, depois a Becker gente não manda é a para deixar vocês resposta. com medo, tá? Não é para deixar com medo, é para que entenda que vai ter esses momentos e que tenha normal, tá? Quando a gente sabe o caminho que a gente vai passar, é um pouquinho menos assustador passar por ele, é um pouquinho mais fácil passar por ele, né? É igual pegar o carro Isso. e viajar para um caminho que você já foi. Cascavel, Toledo, eu já fui 1.500 vezes, eu não tenho medo nenhum. Agora, se me mandar ir lá para o Rio Grande do Sul sozinha dirigindo, eu vou ter um pouquinho de medo. Eu vou, É isso mas eu mesmo. vou prestando mais atenção. É isso aí. Usa essa informação a teu favor para te ajudar quando esses dias difíceis vierem, você saber que isso é esperado e que vai passar, né? Que você não é um problema, que é normal. Exatamente. Então tá, Sil, obrigada por ter aceito o nosso Obrigada. convite. Foi muito bom, espero que todo mundo tenha aproveitado. A live vai ficar salva, gente. Todas as lives estão sendo salvas lá no canal do YouTube do Gesta. Eu vou colocar na página para quem quiser seguir, tá? E as próximas virão aí. Agora às 5 horas a gente vai ter outra live falando sobre o mesmo assunto com a Camila, que é doula, e com a psicóloga Rosa Sartori. Ok? Então a gente espera vocês Eu aí às vou 5 horas. mandar, eu vou mandar para você a foto dos livros, caso alguém queira. Ah, ok. Uhum, a gente faz um post e coloca. Tá bom? Beijo. Beijo. Até mais. Até.